Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um podcast Alma Lusa. O meu nome é João Cotrim, sou colaborador junto da ASPA e hoje temos mais uma convidada, no caso a Patrícia Silva. Patrícia, muito obrigado pela tua presença. Olá, João. Olá, viva. Nada. Estou sempre pronta para colaborar com a ASPA. Muito bem, muito obrigado pela tua presença. Patrícia, para quem não te conhece, podes dizer quem és, o que é que fazes, onde estás e por aí fora? Eu sou Patrícia Silva, eu sou da Covilhã, originalmente, e fui para Berlim, onde fiz o meu doutoramento em Oncologia, Hematologia. Uhum. E pronto, agora eu estou casada, tenho uma filha com 2 anos e 3 meses. Bonita ainda. E agora eu voltei ao trabalho, vou começar agora outra vez noutro laboratório em investigação, também em leucemia, como eu fazia antes. Ok, muito bem. E quais são as tuas maiores paixões na vida? Eu sei que é uma pergunta muito aberta. É sempre o marido e os filhos, né? Okay. O marido, os filhos e depois disso. Eu gosto muito de sci-fi, de escrever sci-fi e de ler sci-fi e de ver sci-fi. Pronto, é mais... portanto, é muito mais filmes e séries. Ok. Agora, sem muito tempo para ler, o que me sobra é ver os filmes quando eu consigo. Acho que é uma prática de muita gente, não é? Será só tua. Cada vez mais. Uhum. Quando e porquê é que decidiste emigrar para a Alemanha? O que é que te levou a deixar Portugal? Portanto, eu trabalhava no IGC, que é Gulbenkian, o Instituto de Ciência de Gulbenkian em Lisboa, em Oeiras. E trabalhava lá há 4 anos, já tinha ido aos Estados Unidos 1 ano e estava sempre a tentar entrar para fazer doutoramento. Uhum. E a tentativa era que sempre fosse em Portugal e não consegui, até já tinha uma idadezita e não conseguia. E tinha sempre... Em Portugal estavam sempre a aumentar a dificuldade. Agora precisas fazer o mestrado, e agora precisas de não sei quantos artigos, e cada vez que eu chegava lá, a barra aumentava mais um bocadinho. Uhum. E então eu estava como bolseira na Gulbenkian, e estive lá 4 anos. Tentei muitas coisas, programas doutorais em Portugal e tudo, porque já estava casada. Uhum. E queríamos ficar em Lisboa em princípio, mas pronto, ciência é aquela base, uma pessoa nunca pode querer ficar num país, nem sequer dentro do mesmo país, porque a gente já sabe que somos feitos para andar por aí fora. E só que o meu marido estava a trabalhar, ele é informático, é programador, e ele estava a trabalhar, e então fui-me deixando ficar aqueles anos. A minha bolsa faltava um bocadinho para acabar, e nós estávamos a ver que queríamos ter filhos e queríamos fazer vida, e aquilo não era vida. Uhum. E então decidimos começar a procura para fora. Ele foi contactado por pessoas de Inglaterra e não sei o quê, e até que um dia lhes telefonaram para o local onde ele estava a trabalhar. Telefonaram-lhe para lhe oferecer fazer uma entrevista para uma coisa que a gente não conhecia na Alemanha, em Berlim. E nós nunca tínhamos pensado na Alemanha, não sabíamos alemão nenhum, e não sabíamos nem uma palavrinha, era uma coisa horrível. E depois, quando lhe ofereceram um contrato, e nós
pronto, aquilo que eles estavam a oferecer era mais do que a gente ganhava os dois juntos em Portugal. Pois. E é claro que foi uma ótima proposta. Nós, por acaso, contactámos um rapaz que era o primeiro que estava na empresa, que a gente encontrou no Facebook, que era português. Ok. E dissemos, olha, isto é de verdade, porque nós estávamos assim, isto... Estranho. Entrar direto para os quadros, irmos daqui para Berlim, ele vai direto para o quadro com este salário e nós tipo, isto é tudo muito bom. Claro, exato. Será que esta empresa dá qualquer coisa? E ele disse, venham à vontade, é muito bom, podem vir que a empresa é boa e não sei o quê. E então, como o meu contrato de pulseira estava a acabar, eu decidi, não, eu também vou agora. Na altura pensámos, tipo, se calhar eu fico cá e depois tu vês e depois eu vou. Mas não, faltavam uns poucos meses na minha bolsa, eu disse, não, vamos embora. E fomos os dois, de um dia para o outro, fomos embora. E foi por aí, ok. E o que é que vos gostou mais na despedida? Se é que gostou? Aquela ideia, aquela sensação de que quando partimos, eu falo por mim que eu também já fui imigrante mais que uma vez, eu sou uma pessoa que não gosta muito de despedidas realmente, mas houve algum, gostou-vos a ti pessoalmente, aos dois, ou é aquela coisa... Acho que ele gostou-lhe um bocadinho, ele ia mais nervoso, porque era a primeira vez que ele realmente saía de Portugal. Para mim, eu já tinha estado um ano nos Estados Unidos. Pois, já não era novidade. Já não era aquela... Sempre tive na ideia que nunca achei que era em Portugal que eu ia ficar. E... trabalhava num instituto que já era internacional, portanto, para mim, ir embora já não era assim tão diferente daquilo que eu fazia cá, porque eu em Oeiras, trabalhando no IGC, nós falamos sempre em inglês, fazemos tudo em inglês, temos a nossa vida toda como se não estivéssemos em Portugal, tentarmos em Portugal ou não, a gente está ali numa famíliazinha que... Verdade. Que não se sente se está em Portugal ou não, portanto para mim não era assim. E depois a viagem de avião era basicamente quase o mesmo tempo de eu ir à Covilhã, a casa, portanto... Exatamente, sabes que muita gente que estamos a entrevistar diz isso, é que hoje em dia a distância não é muito, portanto, ou seja, o fator de distância não foi... Quando eu estava nos Estados Unidos, eu imaginava que vinha à casa menos vezes, né? Claro, que é mais longe, claro. Mas quando foi para ir para Berlim pensei, isto, para quem foi para o outro lado do oceano, isto aqui é muito pertinho. É muito pertinho, claro. O único mal era a língua. Uma pessoa foi para... Acho que nós saímos com medo por causa da língua. Foi completamente... E hoje... A gente chega lá e não percebe ninguém. E hoje em dia já falam bem alemão? Ainda não. Não. Complicado. Ele trabalha em inglês, eu também. Pois, evidente. É uma segunda língua, vá para os alemães, portanto... Se realmente temos uns amiguinhos que são alemães ou assim, mas falam sempre um bocadinho de inglês, porque senão a gente não eram nossos amigos, porque nós não nos entendíamos com eles, não é? Claro. Patrícia, voltando custa mais agora é na Quita, nas creches. Perdão, nas creches. Agora notamos a nossa falta de conhecimento do alemão. De conhecimento alemão, ok. Voltando um bocadinho à tua parte profissional, o que é que fazes concretamente? Quais são exatamente as tuas funções aí na Alemanha? Podes partilhar connosco, tentando explicar de uma forma mais simples possível para a nossa audiência entender. Para quem não é da ciência, o que eu fiz foi ajudar digamos, a definir a leucemia nas pessoas mais idosas. A minha chefe, tal como vários outros laboratórios, tinham a noção desde há muitos anos que a leucemia que aparece nas pessoas acima dos 65 anos de idade não é exatamente
aquilo que nós vemos nos mais novos. E eles são mais difíceis de tratar, e nas clínicas toda a gente tem aquela sensação de que eles são mais difíceis de tratar, mas não é por serem mais velhos e não é por terem outras comorbidades. Eles realmente, a doença deles é mais difícil do que a dos mais novos. Ok. E o que eu fiz foi fazer mutações, encontrar mutações diferentes, definir a doença dos mais velhos e dizer, não, eles têm mais destas mutações, têm mais destas modificações no genoma, e portanto o DNA deles é uma doença diferente das modificações que nós vemos nos mais novos. Os mais novos. Basicamente foi isso. Depois é claro que entrei numas partes mecanísticas e não sei o que ninguém vai perceber se eu começar a dizer. Portanto, acho que dá para compreender. Okay. Tipo, a ideia é chegarmos a um tratamento, chegarmos a fazer um tratamento diferente aos mais velhos, por a leucemia deles ser também diferente. E tentar aumentar a esperança de vida deles quando são diagnosticados com uma leucemia. Ok, muito obrigado. Quais são os teus próximos objetivos em termos profissionais? Tens alguma visão? Eu, como já tinha muita experiência, durante o meu doutoramento acabei por ser um pouco mais pós-doc do que os outros alunos de doutoramento. Ok. Portanto, eu já tinha muita independência e já fazia muito... E agora o que eu vou fazer basicamente é a mesma coisa, só que com projetos diferentes. Aquilo que eu vou em princípio agora tratar, que aparecem depois de nós fazermos um tratamento a um outro cancro sólido à pessoa, portanto, depois da pessoa tomar quimioterapia para um cancro dos sólidos, não é? Tem uma certa probabilidade de, anos mais tarde, a ter uma leucemia por causa do tratamento que tomou. E aquilo que eu vou fazer agora é ver, desde que eles tomam quimioterapia até desenvolverem a leucemia, no que é que eles são diferentes, no que é que a medula deles que produz, no que é diferente, que é para nós sabermos diagnosticar cedo as pessoas que podem vir a sofrer deste problema, porque é uma percentagem baixa de pessoas que desenvolvem este tipo de cancro. Certo. E portanto, podia ser evitado se nós soubéssemos qual é o percurso que os leva a desenvolver. Exato. Portanto, eu agora vou fazer em pessoas que se foram tratadas com quimioterapias para outros cancros, e vou ver ao longo dos anos como é que eles se vão desenvolver outro e porquê, porque é que eles vão desenvolver outro ou não. Tá bem. Obrigado, Patrícia, por partilhares. Patrícia, outra questão, tu tendo essa experiência, não só na Alemanha, mas um background de vivência no estrangeiro, de contacto multicultural, tens alguma opinião sobre o que é que torna os profissionais portugueses diferenciadores dos demais? Sentes alguma diferença ou tens alguma visão que cada um é como é, independentemente da cultura, ou sentes alguma diferença? A diferença da ciência em Portugal é a falta de dinheiro. Muito bem, ok. Já é um bom ponto de partida para a conversa. Quando eu cheguei ao laboratório, eu sabia fazer muita coisa e estava habituada ao nosso modo português. Eu podia fazer isto, podia fazer aquilo, mas agora será que há dinheiro e será que posso fazer? Pois. Isso foi a primeira coisa que a minha chefe tirou de mim. Eu vou-te arrancar esta ideia de que
que tens que pedir permissão para fazeres. Uau, que maravilha. Eles têm muito mais dinheiro, estes laboratórios têm bastante mais dinheiro e, portanto, eu tinha liberdade para fazer muito mais do que podia fazer em Portugal. E quando eu chegava à minha chefe e pedia alguma coisa, ela dizia: não precisas de pedir isso. E eu pensava: mas eu sei a quantidade de dinheiro que te estou a pedir. Exatamente, exatamente. E ela dizia: vai, faz, que eu depois arranjo-me. E eu... Ok. E, portanto, essa era a diferença que eu encontrava em Portugal. Nesse caso... Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, porque o laboratório para onde eu fui também era muito famoso. Portanto, ele agora está no MIT. E, portanto, ele também tinha dinheiro e havia também mais liberdade para tu pensares numa coisa agora e fazer logo. Em Portugal nós pensamos uma coisa, mas temos que ir ver como é que vamos poder fazer aquilo. E damos ao chefe e diz: e se a gente fizesse assim? Enquanto quando eu cheguei à Alemanha, mas não precisas pedir isso, vai e faz. Que maravilha, adoro essa ideia. É uma grande, para mim foi a grande diferença. Portanto, as coisas que eu sonhava fazer e dizia: não posso, lá era tipo: o tempo que estás aqui a vir pedir, já tinhas feito. Não, estou embora. Portanto, neste caso, ser português neste contexto é mais limitador, não é? No sentido de que ser português... Nós sentimos-nos mais limitados. Então, eu acho que nós sentimos mais limitados em Portugal e por isso, porque sabemos que não temos e que temos que arranjar uma maneira diferente para fazer aquilo. Daí a cultura dita de desenrascanço portuguesa, não é? Exato. Nós cá é assim: eu vou arranjar uma maneira de fazer isto sem gastar esse dinheiro, sem fazer isso, ou sem fazer aquilo porque é caro. E lá o que a minha chefe dizia era: o teu tempo é a coisa mais cara que me custa mais, o teu salário é o que me custa mais, portanto o teu tempo é a coisa mais valiosa, tu não podes gastar o teu tempo em coisas que não, a pensar em arranjar maneiras de fazer isto ou fazer aquilo. É mesmo a mentalidade que é engraçada. Aí liga-me para uma nova pergunta que é: nesse sentido, achas que estamos a falar da Alemanha, né? Realmente, a Alemanha é de facto, como muitos dizem, um país de oportunidades? Está um pouco relacionado com isto. Seja também está ligado com isto, de oportunidades, no sentido de que há uma mentalidade diferente. Uma abertura maior. Para mim foi, porque eu fui para a Alemanha sem ter nada certo. E a primeira coisa o primeiro programa doutoral, depois de ter concorrido tantos cá em Portugal, o primeiro programa doutoral que eu concorri foi onde fiquei. Uau. A primeira entrevista que eu fiz foi com a minha chefe. E eu cheguei, concorri ao programa, aquilo tem eles fazem um pairing entre a pessoa e o laboratório. E na altura não estava assim muito entusiasmada com nenhum dos projetos. E eles então disseram: pronto, então não ficas, não é? E depois a minha chefe chamou-me para eu ter uma entrevista e eu pensei: bora lá. Nunca pensei que era nunca pensei que era assim. onde eu ficava. Não pensei. Na altura pensei: vamos embora, tipo, uma entrevista, está bem. Nunca fiquei à primeira em nenhum sítio. Exato. Então lá fui eu a pensar: isto é a primeira, pronto. É a primeira de muitas. É a primeira de muitas. E não, eu gostei muito dela, ela gostou muito de mim, nós demos-nos sempre muito bem. Ok. E
Ok. E correu-me muito bem, porque ao fim de uns poucos meses de lá estar, já estava a começar o doutoramento. Maravilha, que bom, que bom. Patrícia, que conselhos darias a quem está a ponderar emigrar para a Alemanha, como um país para trabalhar e viver? Que tipo de conselhos, vá? O que é que... Aprendam alemão. O alemão, aprendam alemão. Aprendam alemão, porque Dá jeito. é aquela coisa... Uhum. É aquela coisa... E depois, se não sabem alemão, realmente, como nós não sabíamos alemão, se calhar apoiámos-nos um bocado mais nos portugueses, certo, do que se fôssemos para outro país. Ok. Tenho a certeza que se fosse para um país, se fosse para a Inglaterra ou para a América, ou um país que em que a língua fosse inglesa, com certeza não precisava tanto da comunidade portuguesa. Pois. Nós, quando fomos para lá, precisámos muito do apoio dos outros portugueses. Uhum. Isso liga-me, desculpa interromper, isso liga-me a uma próxima pergunta. Portanto, vocês conviviam ou convivem com portugueses na Alemanha? Portanto, nós quando fomos, antes de irmos, eu pensei, quem é que eu conheço na Alemanha? E eu tinha um colega que estava aí em Berlim, tinha feito a faculdade comigo, e foi o único que eu contactei. Teu ponto. E disse-lhe, olha, Pedro, vou para a Alemanha, vou para Berlim, estás lá, não é? E ele disse, olha, a Yara também cá está, e depois começou-me a dizer todos os outros nossos colegas que também lá estavam. É sempre assim. Resulta que éramos muitos. E depois, quando cheguei, eles estavam então a formar a ASPA. Ok. Muito bem. Então é daí. Ok. E então, conforme eles tinham a ideia de formar a associação, e quando eu cheguei, eu e o meu marido, começámos a envolver a ajudar na ASPA. Claro. Patrícia, o que é que achas da cultura alemã? É uma pergunta aberta também, claro. O que é que eu acho da cultura alemã? Diz o que te apetecer. Depende. Claro, depende, claro. Depende dos alemães. Eu acho que há pelo menos duas fações muito grandes. Certo. Há aqueles alemães que são muito ríspidos e muito secos no trato com as pessoas, muito reclamam de tudo e mais algumas botas. Eu tinha uma colega que eu dizia, tu és uma reclamona, já não te ligo nenhuma, só reclamas por tudo, quer lá saber. Jesus Christ, meu Deus. Ela passava a vida a reclamar e eu... Era a diferença, tipo, há umas pessoas muito queridas e depois há o extremo. O outro extremo completamente. Há alguns deles que conseguem ser mesmo... Parece que levam tudo a mal, a vida toda a mal. Ok. No laboratório nota-se imenso as pessoas que são bem da calminhas e depois aquele alemão que é assim... É a imagem que as pessoas têm, não é? Digamos, o resto é a imagem que as pessoas têm, é esse extremo, que são uns poucos que depois marcam-nos um bocadinho, mas são uns poucos que... E Patrícia, costumas falar de Portugal aos alemães? Eu sei que isto é uma pergunta, quer dizer, depende, né? Depende das situações, mas tens o hábito, Portugal é isto e aquilo, tem a cultura X, Y... Todas as alturas do verão, quando eu venho para Portugal, para a praia, eles todos sabiam que eu vinha para a praia. E a coisa que eles dizem logo todos é, eu também já fui. Eu fui a Lisboa e eu já fui ao Porto. E a comida, o que mais fazia era trazer a comida, trazer o pastel de nata,
Quando nós voltávamos no verão ou no Natal, levamos sempre comida, coisas boas para eles experimentarem. São embaixadores da nossa cultura, nesse caso. Acho que qualquer português que tenha estado já numa situação semelhante a tudo, o faz mesmo sem querer. Vou levar um pastel de nata para esta pessoa X que vai gostar muito e é um recuerdo, não é? A minha chefe estava sempre a dizer, agora a Patrícia vem de férias, já vamos comer no Lab Meeting. No Lab Meeting eu trazia os pastéis de nata para eles todos comerem. Sim. A ginginha, todas as vezes eu levava uma coisa diferente. E ela já sabia, quando eu voltava a Portugal, tinha qualquer coisa para comer ou beber. Qualquer coisa boa no Lab Meeting. Bem, Patrícia, estamos quase a acabar. Tenho aqui mais 2 ou 3 perguntas. Começaria talvez, no teu ponto de vista, vale ou não vale a pena sair do país, segundo a tua experiência? Sair do país, de Portugal, com certeza. Estou, Patrícia? Para nós valeu, não quer dizer que vale para tu? Houve aqui já voltei. Parou. Volta a responder, que não apanhamos nada ainda. Então, se faz favor. Nós estávamos a dizer. Se vale a pena ou não sair de Portugal, segundo a tua experiência. Se vale a pena. Para nós valeu. Pronto. Fazendo um balanço. Claro que para nós achamos que temos uma vida completamente diferente. E desafogada. Aqui tínhamos que estar sempre a contar os tostõezinhos e quando as pessoas diziam, então não tens filhos, eu dizia, como é que eu vou fazer? Não posso. Exato. Mal chegava para nós. Os dois, claro. Sempre a ver, e os dois tínhamos trabalho, e os dois tínhamos feito universidade. E os dois com trabalho, e mesmo assim, então, isto não dá para mais. Desde que fomos para lá, e claro que valeu a pena, porque desde que fomos para lá deixámos de contar os tostões, os dois tínhamos trabalho e tivemos uma vida desafogada. Ok, Patrícia. E pronto, e depois veio a menina e pronto. E pronto. E agora já não vejo que a gente vá sair tão cedo de lá. Mas pronto, são coisas que não acontecem a toda a gente, não é? Certo. E depois também é preciso ter-se uma certa resiliência, nem toda a gente tem. A falta dos pais, amigos, cultura portuguesa, tudo, não é? Nós temos muitos amigos portugueses, até porque na Zalando, depois do meu marido entrar, muitos portugueses entraram e com a empresa, com a ASPA, temos uma quantidade de amigos portugueses que nota-se bem que não sabemos a língua, porque estamos sempre muito apoiados nos portugueses. Pois, ok. Então pensas um dia ou não regressar a Portugal, e porquê? Acabaste de dizer que não estão a ver horizonte. Em princípio não estamos a ver que Em princípio não. Não. Okay. Então nesse caso, o que é que vos faria voltar? Daí eu volto aqui à questão. Boa pergunta, não faço ideia. Faz ideia. O futuro logo se vê. Se a nossa filha não se conseguisse integrar, eu acho que nós temos sempre medo que ela, como filha de imigrantes, que não se integre tão bem e que não esteja tão bem, e para nós isso é realmente essencial, que ela... Que ela tenha o melhor que ela possa, claro, nem que para isso a gente tivesse que vir para Portugal. Claro. Mas aqui em Portugal a perspectiva na ciência não é agradável. Eu sei como é, eu também estou numa situação parecida.
A dele, como programador, também não é melhor aqui, com certeza absoluta. E pronto. Claro. É tal coisa, uma pessoa pensa sempre, tipo, mas houve motivos pelos quais a gente se quis ir embora, não é? Pois. E depois penso, já voltava por causa disto, ou por causa da menina, ou por causa da língua, porque estou farta de não perceber e estou farta de não... Mas depois o tempo vai passando e a gente vai fazendo e não imagina como é que faríamos o mesmo cá. E acabamos por nos aculturar à cultura local, não é? Assim que com o tempo... Eu agora no novo emprego também, o chefe também disse, então, mas não queres voltar para Portugal? Pois não, e eu disse, não vejo como. Portanto, em princípio, estás seguro. Exatamente, ótimo. Patrícia, só para terminar, em 3 palavras ou 2, como queiras, o que é que significa Portugal para ti? Tu que estás no estrangeiro. Com poucas palavras é difícil. 2, 3 palavras. Não te quero influenciar, eu estou-me a lembrar de algumas, mas tem que vir do sentimento teu, não é? Entrevistada és tu. É a família, é a falta que nos faz a família. Família, ok. A família é apoio e neste momento com uma menina pequena, com a pandemia e tudo, foi uma grande diferença não ter a família, não ter o pai e a mãe. Muito bem, Patrícia, muito obrigado. Estamos a terminar, muito obrigado por ter estado connosco nesta agradável conversa. Obrigada pelo convite. Não, a honra e o prazer foi todo nosso, ou gosto, prazer não costumo dizer, é gosto, perdão. Sigam-nos todos, por favor, através das redes sociais, para estarem a par de todas as novidades, e para a semana temos mais um convidado. Até lá, continuem e inspirem-se nas coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos num futuro em comunidade.